Então, a gente passa agora à mesa de encerramento do 47º Encontros Nietzsche. O primeiro a apresentar o trabalho, a pesquisa que está sendo realizada, era o Stefano. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra a Stefano, né? O professor Stefano Bucelato, professor visitante da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e professor permanente no programa de pós-graduação da Universidade do Oeste do Paraná, onde também realiza um pós-doutorado, né? O professor Stefano doutorou-se na Universidade de Macerata, na Itália, e realizou o pós-doutorado, 2 pós-doutorados na Universidade de São Paulo e na Universidade de Siena. Ele tem uma vasta bibliografia, publicou diversos artigos e livros sobre Nietzsche. Hoje, o título da sua apresentação é Um Passeio com Lu Salomé. Passo a palavra ao professor Stefano Bucelato. Antes de mais nada, gostaria de expressar a minha satisfação em participar nessa edição dos Encontros Nietzsche, que comemora os 25 anos do trabalho, e agradecer, portanto, à fundadora Scarlett Martin e os organizadores Éder, Gerardo e João. Na verdade, se eu tivesse que falar da minha pesquisa atual, teria que falar do trabalho que estou desenvolvendo, seja uma edição crítica das lições sobre os pré-platônicos, em tradução portuguesa, primeira edição em português, e que foi uma ideia que nasceu durante os trabalhos do GEN em Toledo, coordenado para o professor Wilson. Mas esta noite gostaria falar com você de uma outra pesquisa que estou desenvolvendo e que acabei de terminar a primeira parte faz pouco tempo, é mais de um ano que estou trabalhando nessa pesquisa, e essa pesquisa começou de uma frase de Freud. Nós sabemos que Freud declarou na própria autobiografia de nunca quis, ele falou que nunca quis ler Nietzsche, porque tive medo de se fazer influenciar da filosofia nietzschiana. E são muitos poucos as passagens onde Freud fala de Nietzsche, são muitos poucos interessantes. Mas tem uma passagem que é uma exceção, uma frase. O Freud escreve: a mudança das estações em relação com a duração da nossa vida pode ser chamada um eterno retorno, ewige Wiederkehr. Então, essa frase é contida em um pequeno escrito do 1915, se chama Transitoriedade, e conta de um passeio feito no 1913 em companhia de um jovem poeta já conhecido e um amigo silencioso, em um dia de verão onde toda a natureza era florescida. O jovem poeta não conseguia gozar da beleza da natureza porque pensava já ao próximo inverno, onde toda essa beleza seria fadada à morte. Então, sofreu do sentimento da transitoriedade, ao qual Freud risponde citando o eterno ritorno do Nietzsche. Quem são esses personagens anônimos do passeio do Freud? Uma hipótese já foi lançada no 1966 por Herbert Lehmann, e a hipótese fala que o jovem poeta é Rilke e o amigo silencioso é Lu Salomé. Não sei explicar aqui porquê, mas num estudo do Franco Rello, O Silêncio e as Palavras, de 1981, ele confirma com provas bastante forti che effettivamente o poeta è Rilke e o amigo é Lu Salomé. Talvez esse passeio aconteceu entre os 7 e 8 de setembro de 1913, no final do quarto congresso de psicanálise a Mônaco, aquele famoso pela
ruptura entre Freud e Jung. Então, não temos certeza que são de verdade Rilke e Salomé, mas temos muitas provas para dizer quase certeza. E se isso for verdade, se Freud tivesse citado o Eterno Ritorno in un passeio in compagnia di Luz Salomé e Rilke, seria algo bem interessante para um pesquisador de Nietzsche. Porque o ano successivo ao passeio aconteceu um acontecimento histórico que levou Freud a querer escrever esse pequeno ensaio sobre a transitoriedade, ou seja, a eclosão da guerra do 1914. O ensaio fu pubblicato in un volume colettaneo chiamato A Terra di Goethe, che fu pensato para demonstrar que a Alemanha não era aquela terra de bárbaros, como a guerra estava mostrando. Então, para Freud, a tristeza de Rilke, na frente, diante do pensamento da morte, da beleza, da natureza, vira ser uma metáfora da transitoriedade do mundo que a guerra estava mostrando. Cito Freud, um ano depois, a guerra eclodiu e depredou a beleza do mundo. A guerra nos mostrou quanto efêmeras eram todas as coisas que considerávamos permanentes. Então, é um sentimento de transitoriedade, aquele que está tratando Freud, que revela um sentido muito mais amplo, que não somente psicológico. É um sentido histórico, é a transitoriedade dos valores da Europa, da cultura, da existência pessoal, da relação entre a vida e a morte, do sofrimento ao pensamento da morte e a reação de nosso saber mortais. Ou seja, são temas dos textos dos Freud entre 1915 e 1920. Consideração sobre a guerra e a morte de 1915, Luta e Malinconia do 17, Psicologia das Massas e Análise do Eu do 1920, para além do princípio de prazer, que tem uma citação no título, que é uma retomada do Nietzsche, do 1219, e O Inquietante, do 1219, que depois levará ao Mal-Estar na Civilização, do 1921. Então, essa transitoriedade envolve questão que, com interpretação totalmente diferente, nós sabemos que estavam já faz tempo no centro da reflexão de Nietzsche. O pessimismo, os valores, a morte de Deus, a transvaloração, o niilismo europeu, que Nietzsche adivinhou quase 30 anos antes da guerra, o vir a ser e justamente o eterno retorno. E são também as questões que animam a poética da poesia de Rilke. No tempo do passeio, Rilke estava escrevendo as elegias de Duino. E até as últimas poesias de Rilke, é interessante que duas das últimas, uma depois da outra, se intitulam exatamente Um Passeio e Transitoriedade, Vergänglichkeit. Então, por que intitulei Um Passeio com Lu, Salomé? Porque é exatamente Lu Salomé que permite de juntar Nietzsche, Rilke e Freud. Per questão de tempo, não vou aprofundar a questão da interpretação superficial da Lu Salomé como musa de Nietzsche, Rilke e Freud. Já muito jovem, Lu conversava ao mesmo nível com Nietzsche. Nietzsche fala, depois de ter conhecido a Lu Salomé, eu me senti pronto para escrever o Zaratustra. Ele foi mestra de Rilke e colega de Freud, ou seja, uma das figuras de intelectual mais importante, mais profunda daquele tempo. Mas a Lu permite de juntar Nietzsche, Rilke e Freud não somente biograficamente, mas por meios dos escritos que ela deixou. Ela nos deixou o Epistolário com Nietzsche, um livro sobre Nietzsche, Nietzsche in seine Werke, do 1894, que é um livro maravilhoso, a própria autobiografia, o Epistolário com Rilke, o livro sobre Rilke, o Diário da Viagem na Rússia com Rilke, o Epistolário com Freud, que é muito longo, da 1912 a 1935, o meu agradecimento para Freud, os vários contributos psicanalíticos, etc, etc. Então, a metodologia dessa pesquisa, que
sto desenvolvendo pode essere dividida em quantitativa e qualitativa. A quantitativa é ler todos os livros que mencionei de Freud, todos os livros que mencionei da Salomé, claramente as obras de Nietzsche, os poemas de Rilke, sobretudo de 1907 e 1926, os primeiros contos de Rilke, que foram escritos sob a influência de Nietzsche, era Salomé que apresentou o pensamento di Nietzsche para Rilke. A qualitativa é tentar de imaginar, baseando-se sobre todo esse material textual, um diálogo sobre a questão da transitoriedade, podendo assim fazer interagir quatro interpretações extremamente diferentes. De um lado, o pessimismo antropológico de Freud e o viés psicanalítico. Do outro lado, o niilismo metafísico de Rilke e o viés artístico contra a psicanálise. A Luz Salomé, o vitalismo animal, é a definição que ela mesma dá de Sim, um viés existencialista psicanalítico, e o pessimismo trágico e affermação da vida de Nietzsche. Como resultado dessa pesquisa, eu tenho a intenção de publicar um artigo depois de fazer um curso universitário e depois escrever o livro, e espero que isso poderá trazer não somente uma enorme riqueza sobre a temática da transitoriedade, ou seja, do valor dessa nossa vida, mas também me esclarecer aprofundadamente a particolaridade e a originalidade da interpretação de Nietzsche sobre essas temáticas. Agradeço pela atenção. Muito obrigado, Stefano, por compartilhar a sua pesquisa, bastante instigante também. Eu fiquei curioso nessa relação com o Lu Salomé e sobre a questão da transitoriedade acerca do papel do eterno retorno. Você começou, inclusive, citando, mostrando a citação que Freud faz a Nietzsche a partir do eterno retorno, e até que ponto o eterno retorno não é uma espécie de consolo para essa transitoriedade. Eu penso aqui, por exemplo, lá no Convalescente, no momento em que o Zaratustra está falando com os animais, e ele chama textualmente o eterno retorno de consolo que ele inventou para si próprio. E no mais, parabenizar pela apresentação do projeto também, da apresentação da metodologia. Seria para você comentar se já tem algo nessa direção ou não? Sim, obrigado pela questão, João. Se entendi bem a ligação entre transitoriedade e eterno retorno, e se o eterno retorno do Nietzsche não seria um consolo. Então, a ligação é direta, ou seja, é o Nietzsche que estabelece uma relação entre o tempo que flui, o tempo que termina, e um ciclo de eternidade no sentido do retorno. Mas não acho que seja um consolo quanto uma resposta. É exatamente uma resposta à temporalidade. E a risposta do Nietzsche è no attimo, no istante, no istante. É no instante que Nietzsche vê uma, entre aspas, eternidade, essa eternidade do eterno ritorno na minha leitura. E nesse instante, esse instante permite uma construtividade imanente no interior de claramente uma temporalidade que tem uma fim, ou seja, nós temos uma fim enquanto seres mortais, todas as coisas têm que cair depois de ter crescido, mas o átomo constitui o momento do germinal da vida e de uma possível construção. É interessante que o Freud retoma esse eterno ritorno diante da Primeira Guerra Mundial, ou seja,
daquela explosão de sem sentido, de nada, do niilismo, de incompreensibilidade, de caída dos valores tradicionais que já Nietzsche tinha adivinhado, tinha analisado, como fala o Zweig, o sismógrafo do abismo, Nietzsche. E exatamente o Zweig, in um livro maravilhoso, Stefan Zweig, che no, por acaso foi amigo, muito amigo do Rilke, muito amigo de Freud, e escreveu um livro sobre Nietzsche. Ele fala do fim da idade da segurança com a Primeira Guerra Mundial, ou seja, tudo teve que mudar, tinha que ter uma transvaloração dos valores, isso, ou uma caída nos valores, dos valores que seria depois o niilismo passivo. Eu acho que isso, talvez no Eterno Retorno, que a primeira pessoa para a qual Nietzsche falou do Eterno Retorno foi a Lu Salomé, que descreve essa experiência no livro dela. Acho que o único erro que eu achava no livro da Salomé é exatamente que ela lê o Eterno Retorno como a prova de uma natureza religiosa do Nietzsche, mas depois, lendo a Lu Salomé, entendi em qual sentido. Não uma religiosidade clássica, né? Perché também a Lu Salomé descreve na própria autobiografia da perda de Deus, da morte de Deus na infância, mas no anseio a um tipo de eternidade, tá? Que em Rilke é uma eternidade artística, é uma eternidade dos anjos, das coisas, Dinge Gesichter, poesias das coisas. Na Salomé é uma eternidade muito felina, de uma vida direta que é muito epicurea, para assim dizer, onde tem uma vida não tem a morte, onde tem a morte não tem a vida. No Freud não tem uma resposta. O Freud a visão do Freud é fadada por uma destruição, seja da civilização, seja do ser humano que quer voltar para o inorgânico, para a pedra, ou seja, uma morte mineral. Eu acho que em tudo isso, esse é o motivo, diante do Rilke, que está deprimido, vendo a beleza da natureza que tem que desaparecer no inverno sucessivo, che pensa o eterno ritorno do Nietzsche come risposta in un momento, in un periodo storico onde faltava risposta, ou seja, a Europa estava totalmente comida dessa loucura que significava a caída de todos os valores culturais da velha Europa. Não sei se consegui te responder, João. Não, tá ótimo, Stefano. Era nessa direção mesmo. A ideia de que com a queda ou a morte de Deus, a queda das referências e de uma noção de eternidade transcendente, se o eterno retorno não serviria como uma espécie de consolo, uma nova compreensão de eternidade. Claro, uma eternidade imanente, não mais uma eternidade transcendente. Eu pensei aqui no convalescente, né? Mas excelente. Eu vou mediar a próxima mesa. É o professor Márcio José Silveira. Márcio é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele é doutor pela USP, onde teve a orientação da professora Scarlett Martin. Ele é autor de uma série de artigos e livros. Entre eles, eu destaco As Máscaras de Dioniso, Filosofia e Tragédia em Nietzsche, e As Faces de Proteu, Perspectivismo e Verdade em Nietzsche. Hoje, Márcio vai falar sobre a sua pesquisa Natureza e Vontade em Nietzsche e Rousseau. Passo a palavra a Márcio. Boa noite mais uma vez, boa noite, João, boa noite aos colegas do GEM, às pessoas que estão nos acompanhando no YouTube. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar de mais um Encontros Nietzsche, e também parabenizar aos organizadores, ao Geraldo, ao Éder, ao João, aos Joões, né, na verdade, e dizer, eu sei que não é fácil organizar eventos, ainda mais nesse modo remoto que nós estamos,
O que eu vou falar para vocês aqui hoje não é bem uma pesquisa que eu tenho desenvolvido, é muito mais um projeto em que nós estamos, não é? Um projeto coletivo do GEM, de uma obra que nós vamos publicar, então eu tenho trabalhado um pouco nessa direção, e o que eu vou apresentar aqui é algo, um work in progress, que eu estou fazendo, digamos, dando um enfoque diferente para esse evento. Diferente assim, né? Estou adaptando para esse evento. Então, eu passo a uma leitura e espero poder respeitar o tempo. Então, Natureza e Vontade, em Nietzsche e Rousseau. No derradeiro e belo parágrafo de opiniões e sentenças diversas, numa paráfrase de Homero, quando Odisseu desce ao Hades para consultar os mortos, Nietzsche escolhe 8 nomes que considera compor o conjunto privilegiado de filósofos com quem quer dialogar. A escolha é feita por pares: Epicuro e Montaigne, Goethe e Spinoza, Platão e Rousseau, Pascal e Schopenhauer. Nós, leitoras e leitores de Nietzsche, já nos acostumamos a alguns desses pensadores, tamanha a presença deles em sua obra e a forma quase ostinato como nela aparecem. O caso de Rousseau nos parece o mais sui generis. Não pertence a esse conjunto cujas vozes se destacam, mas talvez seja o mais próximo de Nietzsche. Ou, melhor dizendo, talvez seja o grande antípoda, um tipo de natureza que quase transparece como um duplo, um outro, numa relação de opostos. Tanto Rousseau quanto Nietzsche tiveram um reconhecimento inicial da força de suas obras para logo pagarem o preço do isolamento que se impôs no crescendo contínuo a um e a outro. Não obstante, se ao final da vida estavam rompidos com seus contemporâneos e deles isolados, o reconhecimento não tardou a acontecer e logo suas obras já exerciam influência sobre as mentes mais poderosas. E outro traço partilhado dessas obras solitárias é a necessidade de voltar sobre si próprio, tal como sentiu cada um dos filósofos. De fato, Nietzsche e Rousseau, cada um à sua maneira, escreveu bastante sobre si mesmo em sua própria obra, em grande medida para evitar os mal-entendidos, também como forma de acusar seus contemporâneos de não saber lê-los. Não provam isso as confissões, os devaneios do caminhante solitário, as cartas escritas da montanha, Rousseau, juiz de Jean-Jacques, S. Homo e os prefácios de 1886? Além disso, não estão a serviço dessas obras dois exímios escritores e estilistas que dominaram a escrita e nela, por exemplo, a arte da retórica? Não praticaram ambos uma pluralidade de formas, indo da filosofia à literatura e desta à música? Não foram eles próprios compositores e se envolveram em polêmicas com os dois gigantes de seu tempo e lugar, como Jean-Philippe Rameau e Richard Wagner? Poderíamos ainda destacar mais alguns traços que tanto aproximam esses dois filósofos, mas talvez esses já sejam suficientes para considerar que, daqueles 8 nomes, Rousseau é o que está mais próximo de Nietzsche, pois nenhuma outra vida e obra parecem reunir mais elementos afins às de Nietzsche do que as de Rousseau. A despeito disso, nem mesmo Platão, que divide a cena com Rousseau, recebe o mesmo tratamento do caminhante solitário, que jamais é visto como um aliado, e, se em alguma ocasião recebe um elogio, é por servir de lente de aumento para o que Nietzsche tanto combate. Por isso, ele é sempre um adversário, e os inúmeros fragmentos em que aparece contraposto a Voltaire dão testemunho disso. Esse distanciamento na proximidade se dá na forma mesmo como as noções de natureza e vontade são concebidas pelos dois filósofos, e é lícito considerar que a polissêmica concepção de natureza que Nietzsche elabora ao longo de sua obra se ergue sobre suas discordâncias iniciais com Rousseau, e se a vontade de potência, tomada como a mais bem acabada expressão do naturalismo nietzschiano, talvez não guarde relação com a vontade geral de Rousseau, mas é ainda significativo que cada qual tenha estabelecido um vínculo entre natureza e vontade. As críticas de Nietzsche a Rousseau podem ser destacadas em 3 grandes grupos: como um tipo ressentido, como sendo o grande formulador teórico que desaguaria no terror da Revolução Francesa, e, por fim, como alguém que influenciou toda uma geração de grandes nomes alemães. As 2 primeiras imagens parecem corroborar as acusações mais evidentes que os críticos dirigem ainda hoje ao autor do Contrato Social. A terceira já indica o delineamento próprio que Nietzsche dá no decorrer de sua obra e que o faz um grande adversário do filósofo francês. Contudo, associados a esta última, as 2 primeiras críticas acabam por ganhar uma unidade própria em consonância com a crítica à moral e aos valores na obra nietzschiana.
Nos escritos do jovem Nietzsche sobre os gregos, já aparecia com evidência a crítica à concepção de natureza de Rousseau. Em O Nascimento da Tragédia, embora tributário de toda a constelação de pensadores, artistas e filósofos influenciados de uma maneira ou de outra por Rousseau, Nietzsche não segue o mesmo caminho. No parágrafo 3º da obra, é por meio do diálogo com Schiller, poeta pensador tão importante para a tragédia nietzschiana, que encontramos esse distanciamento. Em linhas gerais, a teoria sobre o ingênuo, o naif, em seu viés natural, que associa a harmonia entre homem e natureza, para daí pensar Homero como um poeta ingênuo, justamente por ser signo dessa harmonia, será simplesmente rechaçada por Nietzsche. Se a questão de fundo que atravessa o nascimento da tragédia é a da dor e a do sofrimento, de como o ser humano está exposto à face aniquiladora da natureza, ou seja, em sua dimensão dionisíaca, a grande sabedoria e serenidade dos gregos foi não sucumbir a esses elementos destrutivos que a natureza impõe. A arte grega, com sua música, poesia épica, tragédia, é uma superação desse perigo. Não se trata, portanto, de uma harmonia que está dada de antemão entre homem e natureza. Antes, há uma relação de confronto e, para não sucumbir à verdade terrível da natureza, o dionisíaco, o ser humano precisa transfigurar essa realidade em arte. Uma variação dessa perspectiva aparece também em A Disputa de Homero. De maneira alusiva, Nietzsche deplora os contratualistas, sobretudo Rousseau, por traçar uma linha demarcatória entre as qualidades naturais e humanas, a fim de louvar estas em detrimento daquelas. Os grandes feitos e obras do ser humano não são frutos de seus os grandes feitos e obras do ser humano são frutos de seus impulsos, não importa se vistos à luz do bem e do mal. Separar essas qualidades humanas e demarcar uma linha temporal para nela apontar uma transformação para pior é fruto apenas do amolecimento moderno que não suporta enxergar a vida como ela é. Ao colocar lado a lado Platão e Rousseau, Nietzsche acena para esses dois filósofos que considera decisivos para construir os valores morais predominantes no Ocidente, nesse baixo contínuo que unificaria antigos e modernos. Com efeito, se a filosofia socrático-platônica suplantou a visão cosmológica e natural dos pensadores trágicos, a influência de Rousseau teria forjado uma ideia de natureza que desencadeou os mais decisivos acontecimentos, como a Revolução Francesa e uma concepção humana que nega a grandeza dos seres humanos em feitos e obras. Em Crepúsculo dos Ídolos, no parágrafo 48 de Incursões de um Extemporâneo e no fragmento que ele é preparatório do outono de 1887, Nietzsche afirma que Rousseau é o primeiro homem moderno, chamando-o de idealista e um canalha. Ao se perguntar para onde o filósofo francês queria retornar em sua concepção de natureza, Nietzsche diz não se importar com a farsa sangrenta que foi a Revolução Francesa, mas sim com as verdades estabelecidas por Rousseau, as quais levariam ao fanatismo dos revolucionários que, em nome da igualdade, precisamente logrou acontecimentos tão horríveis. Em contraponto, Nietzsche também escreve, cito, também eu falo de retorno à natureza, embora não seja realmente um voltar, mais um ascender. A elevada, livre e até mesmo terrível natureza e naturalidade. Uma tal que pode jogar com árduas tarefas. Ascender versus retornar. Eis a contraposição que faz a Rousseau e a qual é ainda afim àquela concepção de natureza com que Nietzsche havia elaborado suas obras sobre os gregos. Os dois filósofos, contudo, estão de acordo quanto à investigação que fazem para compreender como o homem vem a ser e pretendem com isso combater, como faz Rousseau, concepções que tomam o homem como ele é na atualidade para julgar atemporal sua natureza e, como faz Nietzsche, mostrar que os preconceitos morais acabaram por forjar uma visão sobre a natureza do homem. Para mostrar que os filósofos que queriam falar do homem selvagem descreviam o homem civil, Rousseau elabora uma investigação de cunho histórico de modo a não tomar, eu cito, as pesquisas que se podem realizar sobre esse assunto por verdades históricas, mas somente por raciocínios hipotéticos e condicionais mais apropriados para esclarecer a natureza das coisas do que para lhe mostrar a verdadeira origem. Uma passagem do segundo discurso. Nietzsche, por sua vez, declara na Genealogia da Moral a falta de conhecimento dos homens sobre si próprios, precisamente porque nunca se procuraram. Ou, se buscaram, estiveram presos aos preconceitos morais. Como genealogista, a tarefa de Nietzsche é fazer a crítica dos valores morais, para tanto, deveria ir em busca da efetiva história da moral. Apresentando seu livro como uma polêmica contra os genealogistas da moral ingleses, mas, sobretudo, contra Paul Ré, alerta que não pretende ser uma refutação a seus alvos, pois nada teria a ver com refutação. Seu objetivo poderia ser visto como a substituição de um erro por outro.
Rousseau e Nietzsche, ao denunciarem o equívoco de outros filósofos sobre o homem, apelam à história para indicar por que se equivocaram. Ambos, afastando uma postura dogmática, vão demarcar suas estratégias. Se Rousseau faz apelo ao caráter hipotético de sua investigação histórica, Nietzsche quer oferecer uma outra interpretação, outra perspectiva, que pode ser um erro no lugar de outro. Também nos dois casos, a historicidade de que lançam mão pretende negritar aquilo que os demais não enxergaram, ou seja, o processo pelo qual o homem veio a ser e a tornar-se o que se é. E, para finalizar ainda uma vez mais a proximidade na distância, esse percurso revelado pela história mostra que o afastamento da natureza não se deu sem um altíssimo custo a pagar. E o processo de domesticação, racionalização, formação da consciência não deveria ser motivo de orgulho. Nesse sentido, por fim, Rousseau e Nietzsche não são entusiastas das luzes. Rousseau diz: o estado de reflexão é um estado antinatural e que o homem que medita é um animal depravado. Né? Uma passagem da primeira parte do segundo discurso. Nietzsche considera que a aquisição da consciência é uma transformação que pode ser comparada àquela na qual os animais marinhos saíram da água e foram viver na terra. Se antes a água os levava, agora não tinham de carregar seu próprio peso. Assim, os seres humanos, ao serem forçados a desenvolver uma consciência, citar uma passagem que André acabou de citar, e garanto para vocês que não tem nada a ver com a máfia do Dendê, diz Nietzsche, os homens estavam reduzidos, os infelizes, a pensar, inferir, calcular, combinar causas e efeitos, reduzida a sua consciência ao seu órgão mais frágil, mais falível. Creio que jamais houve na Terra um tal sentimento de desgraça, um mal-estar tão plúmbeo. Aquela disputa em torno da relação homem-natureza, se marcada por retorno à ascensão, condiciona toda a diferença entre os dois filósofos, diferença que, sem dúvida, quase faz apagar as semelhanças. Sob certos aspectos, Rousseau precisa destacar o homem da natureza para defender a harmonia, enquanto Nietzsche os integra para explicar o processo de luta que envolve o lugar do ser humano diante da natureza. Vejamos brevemente como tudo isso se passa. No segundo discurso, Rousseau afirma que dois princípios guiam a ação do homem no estado de natureza: o amor de si e a piedade diante do sofrimento alheio, ou piedade natural. Embora considere as limitações humanas diante dos obstáculos naturais, ele defende que essa situação acaba por tornar o ser humano mais forte, sobretudo se comparado aos estágios posteriores de vivendo em sociedade. Mas, vivendo numa natureza abundante, a relação daqueles dois princípios assegura a harmonia, pois tudo que é necessário para a sobrevivência ele tem acesso fácil, de sorte que não precisa entrar em disputa com os demais, pois a sua condição natural de ser piedoso inibe ao máximo que se cause dano aos outros. Contudo, um terceiro princípio entra em cena, que é o responsável por retirar do homem paulatinamente a sua condição natural. Esse princípio é a perfectibilidade. De acordo com ela, cada vez que a relação homem-natureza sofrer um abalo, a espécie humana dará um passo que a separa e a distancia da natureza. Nesse ponto, precisamente, Rousseau destaca o homem das demais espécies. Apesar de advogar a visão mecanicista segundo a qual os animais e os homens são como máquinas, estes últimos, os homens, agem de acordo com uma liberdade que falta às demais espécies. Desta forma, um pombo morreria de fome diante de uma bacia repleta de carnes, enquanto os homens, de modo diverso, quando precisam modificar a fim de proteger a própria vida, podem fazê-lo entrando em cena o princípio da perfectibilidade. Devido às dificuldades impostas pela natureza e pelo aumento da espécie, foram impelidos às transformações que mudariam por completo sua condição. Anos estéreis, invernos longos e rudes, verões abrasadores que consomem tudo, exigiram deles uma nova indústria. Essa nova situação será o estalo inicial para que ocorressem todas as transformações humanas, sociais, econômicas e assim por diante. Vemos, portanto, que o homem só pode deixar sua feliz condição natural porque dotado de um princípio que as demais espécies desconhecem, a perfectibilidade, ao tempo em que as mudanças ocorridas em virtude desse princípio ocorrem por pressões naturais. Em Nietzsche, o processo é diverso. Não há nenhum princípio que possa diferenciar o ser humano das demais espécies. Zaratustra diz que onde encontrou vida, encontrou vontade de potência, e a característica de todo processo vital que se expressa na vontade de potência é a luta, o domínio, a busca por expansão das forças, o que retira da natureza qualquer relação harmoniosa. Se os homens tiveram um tipo de desenvolvimento e transformação diferenciado das demais espécies, não foi porque conduzidos por um princípio que apenas eles possuíam. Se considerar o curso do devir responsável pela
pelo surgimento da consciência, tal como destacamos anteriormente, também Nietzsche se distancia de Rousseau nesse aspecto. Não foi a interação com a natureza a responsável por desencadear o processo, mas interação entre os próprios seres humanos. A inevitável luta que surge dos encontros entre modos de vida diversos, que o filósofo alemão acentua na relação entre tribos, etnias e culturas diferentes, acaba por criar a condição para que no animal o homem se cultivasse a consciência. Embora Rousseau considerasse que a saída do estado de natureza não tenha sido homogênea, ou seja, acontecido na mesma medida para toda a humanidade, pois havia vários estágios dela, e também que já se poderia constatar mais diferença dentro da própria espécie do que entre homens e animais, ele, Rousseau, julga que, independente desse estágio, o abandono da condição natural primitiva representava sempre uma infelicidade para a espécie humana. Nietzsche se afasta também dessa visão, pois essas transformações poderiam significar um fardo para alguns, mas não para outros. Talvez os dois concordassem que aqueles que permanecessem mais próximos à condição natural sejam ainda os mais bem constituídos, considerando, por óbvio, a diferença inconciliável dos dois filósofos sobre homem e natureza e a relação entre eles. Em Nietzsche, eu estou me encaminhando para o final já. Ainda tem um tempo, João? Acho que não, não é? Na verdade, estourou um pouco já, né? Já se passaram, acho que 2 minutos do tempo. Mas pode Então, concluir, Márcio. tá, só tenho mais 3 parágrafos aqui. Então, em Nietzsche, aquelas que ainda se mantêm guiados pelos instintos certeiros à vontade de potência e que, portanto, aceitam a luta como dimensão da própria vida, seriam os mais bem-logrados. E mesmo considerando que a domesticação do animal ao homem, que engendrou a formação da consciência, acabou por se impor, é a vontade de potência que pode impulsionar a criação de valores que ascendem sobre os perigos naturais. É o que fazem, por exemplo, os grandes artistas. Assim, é na relação entre natureza e vontade que se encontra a diferença mais significativa entre os dois filósofos. No contrato social, quando apresenta a vontade geral, Rousseau propõe um retorno ao estado de natureza, pressupondo justamente aquele momento em que os homens, diante dos obstáculos naturais que seriam intransponíveis na esfera individual, precisam se associar. A razão mesma por que os homens naturais abandonam sua condição isolada e perdem com isso sua autossuficiência é o que constitui a vontade geral, aquele obstáculo comum que os membros da associação precisam superar. Sabemos que esse retorno à natureza não seria uma volta à condição natural, pois a perfectibilidade já fez com que os homens não possam voltar atrás. Contudo, é na relação do homem com a natureza que se encontra ainda o modelo de uma vontade geral que deve ser comum a todos que devem celebrar um pacto social. Graças a essa pactuação, Nietzsche vai acusar Rousseau de idealista e canalha, pois pressupõe uma ideia de natureza já marcada por um tipo de valoração moral, o que, no final das contas, impõe um tipo de moral que só pode prosperar eliminando as condições com que a vida, muitas vezes, se manifesta. Todo partido de uma ideia moral da natureza, para Nietzsche, Rousseau não teria feito senão aquilo que os modernos fazem, que é tratar a moral como algo justamente antinatural. Eu concluo por aqui, peço desculpas pelo pequeno tempo que eu extrapolei. Obrigado, João. Márcio, muito obrigado pela exposição tão instigante. Eu achei excelente a exposição de Márcio. Talvez saia um pouco do teu trabalho, mas ao mesmo tempo está muito ligado. Aliás, é possível fazer uma ligação, tá? Talvez saia um pouco, mas é possível fazer uma ligação. A questão é a seguinte: será que a gente não poderia pensar, a partir de Nietzsche, que em Rousseau haveria uma espécie de um preconceito cristão, no sentido de que ele toma a liberdade como uma espécie de princípio, de ponto de partida, como uma espécie de pressuposto, e aqui eu penso não só em Rousseau, mas toda a modernidade, penso todos os contratualistas, e aqui eu retorno mais uma vez às seções 16 e também a 17 da segunda dissertação da genealogia da moral, quando Nietzsche vai se afastar, né, dos contratualistas, porque a seção 16, se a gente ler de maneira muito apressada, a gente pode até pensar um esquema parecido com os contratualistas. Existiria uma espécie de estado de natureza, onde o homem, o ser humano seria violento, e ele vai ter a partir da instauração do Estado, ele vai ter de introjetar, digamos assim, entre aspas, essa violência.
E na 17 ele avisa ao leitor que não se apresse para entendê-lo como um contratualista. E eu pergunto, ele se afasta justamente dos contratualistas e assim também de Rousseau, justamente por esse ponto da ideia de que os contratualistas e também Rousseau tomar como um ponto de partida a ideia de liberdade, de deliberação, como um pressuposto, e esse estado em Nietzsche ele é forjado muito mais pela vontade de potência, por uma opressão de um grupo maior sobre um grupo maior que estaria no ermo, etc. Bem, na verdade, é algo para discutir um pouco, não seria exatamente uma questão. E agora nós teremos a apresentação do professor Saulo Krieger, que é professor colaborador da Universidade Estadual do Centro-Oeste. O professor Saulo doutorou-se em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, um estágio na Universidade de Reims, Champagne-Ardenne. Saulo é autor de uma série de artigos sobre a filosofia nietzschiana e é também tradutor inclusive de obras de Nietzsche, traduziu o Assim Falou Zaratustra, Crepúsculo dos Ídolos, além de Bem e Mal, todos publicados pela editora Edipo. Hoje, Saulo vai apresentar a sua pesquisa que está em curso, com o título de Animalidade e Consciência Reflexiva no Fazer Artístico. Com você, Saulo. Obrigado, João, pela apresentação. Antes de mais nada, eu queria falar da minha satisfação de estar nesse encontro comemorativo aos 25 anos do GEM. É para mim uma alegria e uma honra. E gostaria de agradecer a Scarlett por proporcionar o GEM, e agora em seus 25 anos, e também ao Éder e ao João pela organização desse evento, e o Geraldo e novamente o João Tude pela assessoria na parte técnica aí. Pois bem, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou ler aqui, não é uma pesquisa em andamento, é uma parte da minha tese, na qual eu tematizei, eu propus um embate entre forças inconscientes e conscientes na obra de Nietzsche, a propriamente propelir a obra de Nietzsche, e o fazer artístico, ele faz às vezes das forças conscientes, ele é acionado pelo fazer consciente. Ele é um modo consciente de embate às forças inconscientes que, de outro modo, atuariam à sua revelia. Eu passo, então, a leitura, sem mais. Para além de bem e mal, Nietzsche enuncia que o conceito de arte incluiria bem mais do que crê, 291, e o afirma não no âmbito de um arrazoado sobre a obra de arte, tampouco sobre o artista, nem mesmo sobre fazer artístico, mas sim lembrando da condição do homem como animal. Um animal com lá suas peculiaridades, por certo. Um animal complexo, mendaz, artificial, intransparente, e, para os outros animais, inquietante, menos pela força do que pela astúcia e inteligência. Isso está no Paralém 291. Ao modo de uma constatação, a separar os outros animais e o tal animal complexo, estão a linguagem verbal articulada, suscitando o que se convencionou chamar de consciência, Pessoal, vocês me escutam? Acho que travou de Saulo ou travou minha internet? Vocês estão me acompanhando? Travou aqui também. Não, acho que é o de Saulo mesmo. É de Saulo. É o de Saulo. Ele voltou. Ah, tá. Por certo que todos esses marcos de passagem têm caráter hipotético, e em todo caso o homem dele se esqueceu, como esqueceu-se de sua natureza animal. E ainda mais do que isso, tal natureza foi recoberta e aparentemente sepultada. Sua relação com os obstáculos do mundo, antes marcada pelo sentimento de potência e pela embriaguez de se opor a um obstáculo e vencê-lo, passou a ser interceptada por um filtro. Dali em diante,
por força e meio das esquematizações providas pela consciência reflexiva, a que se seguirá a moralização destas, GM, Genealogia da Moral, dissertação 2.16, o animal mendaz e intransparente, e refletidamente passou a interpretar estímulos como uma, aspas, realidade, assim como passou a intermediar suas interações com o mundo por um onipresente critério de verdade. Tais filtro e critério passaram a substituir a estimulação direta, a plenitude isenta de distanciamento social, e assim, se antes ele estivera no mundo, o homem toma distância do mundo e de si mesmo, passando a ver a si próprio e o mundo. E com a onipresente interpolação de uma visão crítica, consciente, acabou por se apartar daquele que fora sempre o seu próprio primum mobile, e com isso os motivos para desejar se interpuseram ao apetite puro e simples. Por fim, uma rede de exigências e racionalizações interpôs-se à fruição de sua alma como algo simples. Isso também está na Paralém 291. Em Nietzsche, além das referências a apontar para o que pareceria ser um além da arte, a própria atitude de se perguntar e de nos fazer perguntar sobre onde precisamente está o fazer artístico parece apontar a algo para além dos compartimentos normalmente associados ao fazer artístico. Na Genealogia da Moral, o filósofo critica em Kant e em todos os outros filósofos, aliás, o fato de, em vez de encarar o problema estético a partir da experiência do artista, do criador, refletiu sobre a arte e o belo apenas do ponto de vista do espectador. Genealogia da Moral 3.6. Vê-se aí que a arte, para Nietzsche, parece ser, sobretudo, questão dos estados que ela suscita, sem a compartimentação de artista, obra e espectador. E se perguntarmos sobre, afinal, de que estado se trata, ele apontará para a, aspas, explicitação da embriaguez como alto sentimento de potência. Isso está num fragmento póstumo de 1888. Mas Nietzsche não rechaça ou dispensa a contemplação, e muito menos a criação artística. O caso é que ele efetivamente aponta para um âmbito mais profundo, que até mesmo subjaz a uma e a outra. A referida embriaguez é uma pré-condição fisiológica indispensável para ver arte, para haver alguma arte de contemplação estética. Isso está na Incursões de um Extemporâneo 8 do Crepúsculo dos Ídolos. A embriaguez a que se refere Nietzsche é o caráter vigoroso e tonificado, aparentado a uma plenitude que permeia a ação dos instintos. Evidentemente vigente entre os animais, fez-se perder pelos homens, a não ser em situações especiais. Daí se ter a embriaguez da excitação social, sexual, aliás, a mais antiga e primordial forma de embriaguez. A embriaguez que sucede todos os grandes desejos, todos os afetos poderosos. Isso também é da Incursões. O que se tem, assim sendo, é o filósofo a nos remeter de um âmbito estético, que assim já não seria única e isoladamente estético, para um âmbito fisiológico. E, além de fisiológico, faz-se devidamente ressaltado o seu laço com a animalidade. Aspas, do que tenho necessidade é da música, com o que se esquece o sofrimento. Com ela, a vida animal se sente divinizada e triunfa. Isso está num póstumo de 1886-87. Assim, se a arte é tomada por uma função orgânica e por um resgate de algo pulsante na vida animal, considerá-la propriamente um traço, uma emanação ou uma capacidade específica dessa ou daquela obra de arte, seria uma perspectiva por demais superficial, ante compreendê-la como a emanar da instintualidade da vida. Sabemos o quanto a concepção nietzschiana de vida e a questão da relação com ela são norteadoras e mantenedoras de seu projeto filosófico. As formulações nessa direção podem ser vistas como contraposição ao pano de fundo biológico-científico de seu tempo, eminentemente darwiniano, Darwin e de outros, né? E também como seu aprofundamento. Num caso como no outro, considere-se que o referido pano de fundo seria um enquadramento
com algo de inescapável, ou seja, tem-se uma aderência de fundo, mesmo quando o filósofo critica esse ou aquele aspecto, e mesmo que procure aprofundá-lo. Mas, no âmbito do referido enquadramento científico, ele assevera que a luta, na verdade, teria um caráter imediato e imanente, visando ao crescimento das forças ali em ação, com adaptação dando-se sempre do interior e em relação com as condições internas. Esse registro, que é o de uma fisiologia de vigor excedente, obviamente admitirá referências à animalidade, e a animalidade admitirá paralelos com a arte. A arte nos, abro aspas, a arte nos lembra de estados do vigor animal. Ela é um só tempo excedente e emanação de corporeidade florescente do mundo de imagens e desejos. Por outro lado, é uma estimulação das funções animais por meio de imagens e desejos de vida em ascensão. Uma elevação do sentimento vital, um estimulante desse sentimento. Póstumo de 87. Com relação a esse enunciado, é certo que a arte é uma espécie de poder da natureza no homem, como é certo que ela é o grande estimulante da vida. E assim como é certo, e isso ainda veremos, que ela se encontra fisiologicamente inscrita no homem. Se encontra fisiologicamente inscrita, é de se pensar que algo fisiológico seja indelével e se mantenha incólume aos marcos de passagem que assinalaram a transição do homem tão só animal para o homem duplamente reflexivo e, na sequência, moral. Ocorre que a embriaguez que remete a esse extrato fisiológico não se confunde de todo com a arte, mas é uma sua pré-condição. Isso está nas incursões também. Assim como a arte é um gesto, uma nuance a corroborá-la. E também se deve considerar que a divinização, a celebração da existência que se tem pela vontade carregada e avolumada entre os animais, é algo de justamente fisiológico, e é uma constante. Assim sendo, nos animais, a celebração da existência não está restrita a momentos específicos, como se tem no caso humano. Não demanda a deliberação do gesto artístico, tampouco o esforço de sair do primeiro plano, que é o da ótica que faz o maior, mais próximo e mais vulgar parecer imensamente grande a realidade mesma. Gaia Ciência 78. Em seu estado puro animal, os instintos não precisam de tais dispositivos, como quem, a exemplo do homem, precisa de um narcótico. No caso do homem, a natureza já não estará desimpedidamente à disposição dele, que, não obstante se relacionar com o mundo pelos filtros da consciência reflexiva e da consciência moral, anseia por reencontrar essa tal natureza e fundir-se a ela. Para tanto, haverá a deliberação do gesto, o esforço da encenação, visando um contato consigo e com a natureza, que não será o da justaposição, própria ao domínio da consciência e da racionalidade, mas de imersão e difusão. Já estou me encaminhando para o final. Para isso, ele precisa se valer de uma capacidade que, ironicamente, foi propiciada pela mesma consciência reflexiva que o apartou da embriaguez da vida instintual em seu estado puro. Trata-se de uma capacidade de abstração, por certo, mas não da abstração que já existe disseminada entre os impulsos orgânicos, à medida que eles interagem, né? Trata-se da capacidade de se apartar das interações que poderíamos chamar de primeiro plano, assim como pela reflexividade consciente, o homem passou a se apartar da natureza e de seus estímulos, a deliberar quanto à sua reação a eles, como passou a desconfiar das aparências e de sua abstração por elas, sem lhes aderir e desejando-as apenas de maneira calculada e crítica. Apartou-se mesmo, e em suma, de sua própria instintualidade, passando a julgá-la imprópria, a retardá-la, a reprimi-la ou a sublimá-la, ainda que não eliminá-la nem recrudescê-la. Pois a referida capacidade, com o processo de interiorização que dela decorrerá, o homem poderá usar agora para se apartar de sua própria lealdade. De novo, Gaia Ciência 107, entendida como relação reta, racional, sem adornos nem contornos, com o mundo insípido que criou para si. Observe-se que, do contrário, sem tal capacidade de se apartar,
que é, na verdade, a própria ação consciente, sem a capacidade de se encenar, o homem estaria afadado a viver sob a ótica que privilegia tão só o mais próximo e mais vulgar, já que o seu crivo racional e seu critério de verdade dizem-lhe estar ali a, aspas, realidade, ao tempo mesmo em que negam a presença de uma vontade ali atuante, de uma potência que, no ato mesmo de percepção, se mede e se inebria. Muito obrigado. Saulo, muito obrigado pela apresentação, pela belíssima apresentação. Agora a gente vai ter a fala do professor Fernando Ribeiro de Moraes Barros, que é professor associado da Universidade de Brasília. Ele doutorou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade Técnica de Berlim. Realizou também pós-doutorado na Universidade de Freiburg. Ele, além de ser membro do GEM, ele também faz parte do Grupo Internacional Hyper-Nietzsche. Publicou uma série de artigos e livros sobre Nietzsche, entre eles destaco a Maldição Transvalorada e o pensamento musical de Nietzsche. Ressalta ainda a recente tradução, seleção e tradução, publicada agora há pouco, né, recém-publicada, Cultura, Ortografia e Música, que é uma seleção de obras de Peter Gast. E hoje ele vai falar sobre o título da apresentação dele é Experiência Estética em Nietzsche. Passo a palavra para você, Fernando. Obrigado, João. Boa noite a todos, né, a todas. Também eu queria manifestar aqui a minha satisfação, né, de participar do 47º Encontros Nietzsche, e em especial a Scarlett pelo incentivo, né, incentivo vital em relação às nossas pesquisas, e também ao Éder, ao João e ao Geraldo pela organização, né, sempre atenta, né, por mais que nesse novo normal, como dizia o André aí há pouco, nós tenhamos que nos haver com dificuldades técnicas, né, e espaço-temporais também, né. Enfim, eu também me sinto um tanto à vontade para falar que esse encontro ele serve de um incentivo enorme, né? Essa interlocução com colegas pesquisadores é certamente uma inspiração, né? É algo que talvez as pessoas não percebam, talvez tão claramente, mas sozinho a gente não pesquisa, né? Ou pesquisa de uma maneira tal que a gente acaba falando para si mesmo. Enfim, eu achei fundamental esse ensejo, né? Bom, eu vou ser bastante sucinto, né? Não vou me alongar muito, pois, enfim, trata-se de um esboço de pesquisa. Eu vou levantar mais perguntas, sem que, entretanto, eu possa respondê-las. São inquietações, algumas perguntas mais pontuais a propósito do tema. E talvez, eventualmente, de modo igualmente sucinto, eu devo apontar para algo que talvez pudesse ser legitimamente caracterizado como uma hipótese, algo parecido com isso, né? Espero que intuitivamente acertada. Em relação à estética em geral, a gente, enfim, nós sabemos que em Nietzsche a estética, ela vetorialmente, ela segue a direção da estética da criação, né? Então, temas magnos da estética, como, por exemplo, a ontologia da obra de arte ou os desempenhos do sujeito da fruição, certamente eles têm o seu lugar, mas não é a esses temas que Nietzsche dá o primeiro plano, né? Então, já de si, essa pesquisa, esse esboço, né, como eu ia dizendo, ele tem uma dificuldade já, digamos, ab ovo, né, já na casca do ovo, né, que é inserir Nietzsche no processo de constituição do discurso filosófico,
sobre a experiência estética, sem, por um lado, essa dificuldade, né? Sem fazê-lo desidratar, digamos, por um lado, e por outros, sem fazê-lo, digamos, sem inundar a filosofia de Nietzsche, fazendo confluir representações que estariam, de certo modo, distantes, né, das suas mais profundas intenções e cuja contextualização talvez suplantasse a própria pesquisa, né? Então, eu vou fazer uma introdução muitíssimo breve. Passarei, então, as perguntas que de alguma maneira, vieram, né? Eu não sei se eu escolhi muito bem ter essas dúvidas, elas surgiram, né? E depois aquilo que, como eu ia dizendo, seria intuitivamente uma resposta, ou uma explicação, melhor dizendo, uma definição explicativa muito mais do que impositiva, né? Então, a arte, como se sabe, constitui um dos temas mais pregnantes, ou quando não, centrais, na obra de Nietzsche. Movidos por razões metodológicas muitas vezes semelhantes entre si, e fiando-se, em geral, na periodização comumente atribuída aos escritos do filósofo alemão, os comentadores, em geral, costumam atribuir 3 caracterizações gerais à ponderação nietzschiana a respeito da arte, ou da sensibilidade artística, em geral, né? Assim é que, no dito período de juventude de seu filosofar, marcado pela influência da metafísica schopenhaueriana do belo, bem como pelos pontos de sustentação teórico-especulativos do drama musical wagneriano, Nietzsche faz intervir, em especial em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, uma figura ou uma representação, uma visão de conjunto, talvez, de cunho romântico pessimista da arte, condensada aqui e acolá por pressupostos histórico-filológicos, e exibida como uma curiosa espécie de metafísica de artista. Depois, com o advento de Humano, demasiado humano, e embalado, ainda que em chave crítica, né, não diria disruptiva, né, mas certamente crítica, pela expectativa, talvez emancipatória da Aufklärung, potencialmente disposta a rechaçar as sombras dos prejuízos morais e não só, Nietzsche, então, trata de adotar uma atitude de confiança nas chamadas ciências naturais. E por esse caminho, por esse trilho, termina, então, por assumir um tipo de ceticismo em relação à estética e à experiência estética, mais propriamente, privilegiando, sobretudo, uma concepção formalista e generativa da obra de arte. No terceiro e último período de sua obra, porém, quando torna, então, operatória a noção de valor e, com ela, a aplicação inovadora do assim chamado procedimento genealógico, os construtos artísticos, assim como a experiência estética, passam a ser interpretados como sintomas da atividade fundamental da vontade de potência no animal homem, sendo caracterizados, né, naqueles casos mais afirmativos da sensibilidade artística, como frutos de uma organização mais refinada dos impulsos ou complexos de impulsos que cruzam e constituem o nosso corpo, a base somática do ser humano. É também no aludido período de maturidade que se verifica, aliás, um emprego particularmente nietzschiano do termo fisiologia da arte, o qual, descrevendo os processos biológicos como uma luta dinâmica entre forças, por mais e mais potência, serviria, então, para indicar estados fisiológicos não somente a partir de viventes, inventivos ou não, senão que igualmente à luz da esfera inorgânica, assim como do âmbito que designa as produções antropológico-culturais em geral. Ou a cultura, né, para usar um termo certamente abrangente, né? Razão pela qual talvez fosse mais acertado falar, então, aqui de uma fisiopsicologia da arte. Bom, a partir desse panorama, na verdade, a possibilidade de se pensar, né, e, eventualmente, desenvolver uma ideia de experiência estética
em chave naturalista, né, nesses termos, né, baseada, no caso de Nietzsche, então, não no uso dualista da palavra fisiologia, né, e no horizonte hermenêutico mais amplo da sua crítica metafísica, as seguintes questões poderiam ou deveriam ser levantadas. E são essas questões, na verdade, que de algum modo, essas questões têm me assediado um tanto e têm me levado a inserir algumas passagens, alguns textos, alguns mais seminais que outros, mas por temas certamente seminais, num esquema tal de explicação, como eu dizendo, né, mais do que uma definição, uma explicação, que enfim, me levaram às seguintes questões, né? A primeira delas, então, é o que se compreende efetivamente por experiência estética em Nietzsche. Essa é a primeira questão, né? 2, a remissão nietzschiana da arte a processos fisiológicos, ainda que leve em conta instâncias culturais de seleção e aspectos da efetividade que estão para além do âmbito meramente biológico, seria então capaz de reconhecer e esclarecer a normatividade das assim chamadas qualidades estéticas? 3, uma genealogia, entre aspas, naturalista da criação artística e da experiência estética, não seria apenas uma explicação não estética da própria experiência estética, e, por conseguinte, a negação conceitual dessa instância? 4, convertida numa espécie de sintomatologia fisiopsicológica, não seria a noção de experiência estética em chave nietzschiana apenas o escrutínio de uma conformação das forças instintivas e pulsionais, correndo inclusive o risco, a depender de suas descrições, de se ver transformada num método de psicopatologização da arte? Bom, são essas as questões, né? Como eu disse, são questões que ainda elas, embora tenham, para mim, ao menos, né, uma força questionante, elas se acham em estado embrionário, num aspecto tal que agora, um tanto, como eu dizendo, nesse brevíssimo terceiro e última parte da minha brevíssima exposição, eu, enfim, entendo ser uma hipótese possível, se não para explicar, pelo menos para regular uma possível, uma potencial explicação. Então, sob a ótica nietzschiana, e em especial no assim chamado terceiro período do seu itinerário intelectual, as chamadas qualidades estéticas, bem como a capacidade sensório-cognitiva do ser humano para reconhecê-las, resultariam de processos fisiológicos de conformação, seleção e cultivo de determinadas correntes instintivas. Com isso, porém, os temas magnos que costumam designar a estética filosófica, tal como a experiência estética, que é para a qual eu aponto os holofotes, né? Mas haveria ainda a ontologia da obra de arte, assim como outros temas, né? Relativo à própria teoria da arte, da qual Valéria fala um tanto a respeito, mas certamente não agora. Portanto, enfim, por conta desse tratamento, né, a questão é esses temas clássicos, né, perderiam a sua força eficiente, que habitualmente possuem no discurso teórico tradicional, haja vista que a inteira sensibilidade artística passaria a ser pensada, sem querer dizer mais do que o necessário, como um epifenômeno decorrente de um desenvolvimento orgânico específico. Por outro lado, ou em contrapartida, ao fazer intervir uma noção bastante ampla de fisiologia, portanto, o que eu dizia antes, a psicofisiologia, né, baseada igualmente num trabalho antropológico, cultural, de modelagem das forças pulsionais, explicitada também pela atividade fundamental da vontade de potência, no animal, o homem, a filosofia nietzschiana da maturidade extrapola os parâmetros da biologia e do fisicalismo, tratando de aplicar o termo fisiológico não apenas aos corpos vivos, mas também à esfera do inorgânico, motivo pelo qual deixaria de ter sentido, em rigor,
uma distinção rigorosa entre a constituição somática dos seres vivos e a própria arte. Nossa hipótese geral, muito geral, é a de que, sob essa ótica, as produções artísticas, assim como a própria experiência estética, passariam a ser reinterpretadas por Nietzsche com um propósito singular, qual seja, por um lado, de proteger o naturalismo contra o biologismo, estrito sensu, fazendo do reconhecimento, portanto, dos atributos estéticos, não um momento de consolidação de qualidades secundárias, mas um ensejo para se pensar a experiência estética a partir de outro ângulo, né? Como uma espécie de cultivo, enfim, uma instância de cultivo de estados internos de impulsos, uma espécie, digamos, e aí a parte, talvez, que eu certamente vou ter mais trabalho, né? Uma espécie de teoria disposicional dos objetos artísticos entendidos como objetos imanentes. Né? Não tanto isso. Né? Como eu disse, é uma formulação bastante embrionária ainda, mas que eu estou procurando dar uma determinação factível, né? Capaz de, creio, espero, gerar aí algum ganho reflexivo, uma mais-valia filosófica do ponto de vista estético. Né? Era isso. Obrigado. Fernando, muito obrigado pela exposição. E eu teria mais uma questão, e na verdade seria para os dois, seria para Saulo e para Fernando, partindo de algumas coisas que foram trazidas por Saulo. Por exemplo, num determinado momento, se eu entendi bem, é que a natureza seria uma espécie de pré-condição do impulso artístico, e a arte seria algo específico do animal, apesar da arte depender seria, você vou usar o teu termo, a natureza seria uma pré-condição da arte, mas a arte em si seria feita pelo ser humano. E aí é que eu penso, claro, estou trazendo outro momento, o momento do jovem Nietzsche, eu penso no nascimento da tragédia, no momento em que ele vai chamar o Dionisíaco e o Apolíneo como impulsos artísticos da natureza. E aí eu emendo essa questão para Fernando também, que pediu essas três fases de Nietzsche. E essa primeira fase é a metafísica do artista, em que a arte, é interessante que a arte ela aparece, sobretudo a tragédia, ela aparece como um meio de desvelamento do que a natureza porque a tragédia seria um momento de conciliação entre esses dois impulsos que são antagônicos, mas ao mesmo tempo se conciliam na tragédia. Então seria a arte seria uma metafísica porque seria a possibilidade de desvelar o que a natureza ou seja, esses impulsos primordiais, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem uma metafísica no sentido de que a própria natureza é artista. A própria natureza ela cria a partir desses impulsos. Aí você traz o segundo momento, essa adesão de Nietzsche a essa confiança às ciências naturais, um ceticismo em relação à experiência estética. E no terceiro momento você lança essa questão central, né? Se a gente pode pensar, se a gente for pensar a experiência estética a partir do procedimento genealógico, a gente teria de colocar talvez a fisiologia para pensar essa experiência estética, e nesse sentido a gente teria uma explicação da experiência estética que não seria propriamente estética. Eu queria que você comentasse um pouco mais aqui. Então o que acontece? Então, a gente não tem mais a arte como princípio, mas o princípio é a fisiologia, e eu não estou entendendo fisiologia aqui como uma redução à biologia, como você mesmo apontou, né? Então, falar um pouco mais desse caminhar. No primeiro momento, parece que a arte ela permeia a própria natureza, e nesse segundo momento é a fisiologia que produz a arte. Na verdade, é a questão que você está colocando, eu queria discutir um pouquinho mais sobre isso, e talvez escutar você e Saulo conversarem sobre
todas essas questões. Obrigado, João, pela pergunta. Você realmente foi muito atento, obrigado. Não, de fato, a arte, ela nos lembra, segundo Nietzsche, né, ela nos lembra de estados de vigor animal, e ela é também um prolongamento desses estados de vigor animal no homem. Só que ela por si só não basta, porque para o homem se converter nesse ser, digamos, artístico, que pode fazer arte, ele precisa da consciência reflexiva e da outra consciência também, da consciência moral, que atua naquele descolamento das paredes que vão constituir a alma, né, no caso da alma humana. E você trouxe a questão do apolíneo e do dionisíaco. Bem, na minha tese, eu propus que o apolíneo e o dionisíaco estariam presentes nos impulsos humanos. Eles são visíveis ali. Pensei os impulsos humanos como dimensões. A primeira dimensão é da descarga prazerosa, seria aparentada ao dionisíaco, e a dimensão interacional, em que em que os impulsos eles, como dizer, aprendem os seus limites, a sua própria individualidade e são obrigados a interagir com os outros, como uma dimensão aparentada ao apolíneo. Então eu de fato transpus a apolíneo dionisíaco para o interior da pulsionalidade humana, de forma que apolíneo e dionisíaco são encontrados ali. Tanto que Nietzsche recupera, sobretudo, o dionisíaco ao final da sua produção, a meu ver, porque ele compreende o modo como as interações pulsionais se realizam. Isso o faria com que ele trouxesse à tona novamente à baila o dionisíaco, com base nessa compreensão. E o apolíneo, em menor escala, aparece menos, o apolíneo como, digamos, subsidiário do dionisíaco, né? Então, seria basicamente isso, seria pensar um modo como apolíneo e dionisíaco estão aparentados a dimensões das pulsões, dos impulsos humanos e animais, né? Mas no caso, humanos. Seria isso que eu teria de resposta provisória para você nesse momento. Obrigado. Tá ótimo, Saulo. Bem, a pergunta foi direcionada aos dois, e se o Fernando quiser falar um pouco agora também. Obrigado, João. Na verdade, meu esboço, enfim, né, essa tentativa de formular essas questões, de sorte a inseri-las num esquema explicativo, né, tem mais a ver com o terceiro período, né, da obra de Nietzsche. Eu não sei se no que se refere a Apolo e Dionísio não sei se haveria essa inerência tão grande nesse aspecto. De qualquer maneira, aquilo que me parece relevante e a dificuldade toda que eu tenho visto, pelo menos não vai explicar tudo, mas vai dar a medida da minha inquietação, é o fato de que, no caso, em especial no Nietzsche do terceiro período, a arte o que é a arte, na verdade? É uma versão bem sublimada dos impulsos, sem extirpá-los, né? Portanto, num certo sentido, além disso, se a gente levar em conta o fato de que a experiência estética ela é consolidada, ou ela é superveniente, no sentido, para usar um léxico mais contemporâneo, né? Essa economia instintual, pulsional, né? Que depende de uma certa modelagem e cultivo de determinados impulsos, a depender de como você molda, né, essa economia, vão resultar tipos de experiências estéticas distintos, né? Por exemplo, se fazendo jus à hipótese, né, no caso enfim, né, dos herdeiros visados pelo cristianismo, nessa tradição que o Nietzsche, tal como ele o compreende, foram vampirizados de alguma maneira, ou tiveram esses instintos extirpados de algum modo, a experiência estética ela vai se mover numa outra direção, né? E a questão da tradição filosófica, esse é que é o problema, porque tradicionalmente, quando os filósofos tratam, né, na tradição, né, o reconhecimento de qualidades estéticas, em geral,
ou bem, são versões de qualidades secundárias, ou seja, aquelas qualidades que dependem contingencialmente de serem percebidas para para se tornarem atuantes, né, no sentido de serem soletradas em experiência para nós, né? Ou então, em casos menos intelectualistas, com explicações que, na verdade, não são exatamente explicações propriamente ditas, né? Pega a delicadeza, no caso do Hume, né? Quer dizer, é algo que não há, digamos assim, essa consolidação propriamente, né? Embora você tenha aquelas atributos todos no sentido mais idealista, né? De proficiências que o crítico de arte tem que ter, bom senso, né? Comparação, ausência de preconceito e a delicadeza de que eu falava, né? Mas, veja, na verdade, é meio cíclico, né? Precisa da obra de arte para que a gente reconheça esses atributos. E precisa de alguém que reconheça esses atributos para que a obra de arte seja reconhecida como tal. É disso que Nietzsche ele procura escapar disso com a fisiopsicologia, né, num certo aspecto, porque esse reconhecimento vai se dar a partir vai ser consolidado a partir desse trabalho somático, né? E me parece que a dificuldade toda é essa, né, de inserir, né, criticamente Nietzsche nessa tradição, sem uma perda substancial daquilo que Nietzsche acreditava, pensava, escrevia, e aquilo que, de alguma maneira, os filósofos entendem por experiência estética, né? É meio isso, mas pode ser que eu bata o carro no poste, né? Mas, enfim, é um pouco nessa direção. Obrigado, Fernando. Eu, na verdade, teria uma outra pergunta aqui para você, a partir do que você falou e também a partir da pergunta que você me colocou. Mas vamos deixar talvez para o final, se a gente tiver tempo, porque a gente tem duas questões aqui. Tem uma de Geraldo, que é se Peter Gast teria influenciado a experiência estética de Nietzsche com a música. Essa é uma, e outra de Ronaldo Pinho, também para Fernando. As experiências estéticas são estados estéticos? Tá, obrigado, João. Obrigado pelas duas perguntas também. Certamente vão acumular dificuldades, né? No caso da primeira questão, claro, com certeza, né? Provavelmente tudo que Nietzsche eu penso, por exemplo, em Chopin, né? Gast, ele fez essa espécie de trabalho, né, com Nietzsche ele sensificou Nietzsche para Chopin. Mas vice-versa, né? Coube a Nietzsche também sensificar Gast a Bizet, né? Embora com menos êxito, né, do que o caso do Chopin em relação a Nietzsche, né? Agora a pergunta do Ronald, deixa eu ver se eu quer dizer, vocês podem repeti-la, por favor? As experiências estéticas são estados estéticos? Eu não sei se eu teria que me entender melhor com essa ideia de estado estético, né? Porque se for um estado interno, de tensão das pulsões, sim. Né? Agora, eu não sei se é nessa chave, né, que foi formulada a pergunta, mas sim. Agora, experiência estética é um termo muito também... A própria expressão experiência estética mereceria uma ponderação maior, né? Porque ela já pressupõe uma teoria, né? O que é o estético, o que é a experiência, né? Na verdade, isso já pressupõe algum conhecimento, né? Não no sentido teórico especulativo, mas certamente algo no que se refere digamos assim, a uma orientação já, né? Na formulação. O fato só de você ter uma experiência e tomar consciência desse vivido, de alguma maneira, pressupõe já uma consciência, assim como a própria palavra estética, né? Estética, o que é estética? Né? Pode ser uma coisa muito ampla, toda a sensação imediata, toda a sensorialidade desempenhando aí nos
né, nas suas modulações gerais no dia a dia, é estética, né, ou até do conhecimento, digamos, no sentido clássico, né, no sentido do modo como a gente é afetado e recebe impressões conforme o modo que a gente as obtém, né. É muito amplo. Se você pensar só estética em arte, também pode ser muito limitado também. Eu penso no belo natural, por exemplo, né. Então, quer dizer, eu teria que... Isso tudo precisaria... Depende do nome que se der aos bois, né? A gente teria de entender melhor o que se compreende aqui por estados estéticos e uma definição da experiência estética para poder compará-los, né? Precisaria talvez rigor nessas expressões. Eu teria uma questão aqui para você também, Fernando, e se Saulo quiser conversar também sobre ela, falar um pouco sobre ela. A nossa reunião está agendada até as 20 horas, a gente teria 10 minutos aqui, talvez seja a última questão, vamos ver se a gente teria tempo. Eu queria, a partir da questão que você me colocou, Fernando, sobre se essa última fase da obra de Nietzsche seria não estivesse talvez afastada, um pouco mais afastada dos gregos, como talvez eu tenha colocado. E aí eu respondi da seguinte maneira, que na segunda fase, né, nessa terceira fase da obra de Nietzsche, ele vai, por vezes, se a gente pensar, por exemplo, na cosmologia dele, ele vai utilizar uma terminologia científica, né, cientificista, digamos assim, para falar de uma série de fenômenos. Ele vai usar a fisiologia para fazer genealogia, ele vai utilizar a termodinâmica para pensar o eterno retorno, etc. Entretanto, eu defendi que, estruturalmente, ele tinha em mente a noção de mundo dos gregos, sobretudo aqui pensando na cosmologia de Heráclito e dos estoicos. E aí, a partir dessa resposta, me veio uma questão, a partir também da resposta que vocês deram, sobretudo dessa última fala e da sua fala, da sua primeira fala, em que na primeira fase a gente tem essa metafísica de artista, em que dois impulsos primordiais, esse impulso apolíneo e dionisíaco, são impulsos artísticos e que plasmam toda a natureza. A partir tudo é plasmado e destruído também por conta desses dois impulsos. Então, ele coloca por detrás da arte, como princípio da arte, digamos assim, a natureza. Só que ele está usando uma linguagem, recorrendo a uma linguagem da mitologia grega. Quando ele vai falar da arte, talvez nessa última fase da obra dele, ele vai pensar a arte a partir de estados fisiológicos que, em última instância, poderiam ser reduzidos à vontade de potência, a forças, etc. Será que a gente não tem um movimento muito parecido? Ou seja, vontade de potência é natureza, tal como Dionisíaco e Apolíneo é natureza também. Só que agora ele vai usar também essa terminologia cientificista, quando ele vai falar de forças e etc, etc. Então, será que essa última fase não é uma espécie de retorno a essa primeira fase, mas com o ganho desse cientificismo que passou pela segunda fase, por essa fase que alguns chamam de positivista ou iluminista, etc. E, nesse sentido, o que há de comum para falar ou acerca do cosmos, ou acerca da arte, o que haveria de comum seria esse retorno à natureza. E o que haveria de diferente seria, na verdade, a linguagem. Lá no Nascimento da Tragédia, nos textos dos pré-socráticos, ele vai usar a terminologia pré-socrática, nos textos do Nascimento da Tragédia, ele vai usar essa mitologia recorrendo, vai usar essa terminologia recorrendo ao vocabulário mitológico, e nessa segunda fase ele vai falar desses fenômenos da arte, ou então tentar fazer uma cosmologia, utilizando, recorrendo a essa terminologia cientificista. Mas, na verdade, haveria o ponto de partida de Nietzsche seria o mesmo, ou seja, seria
essa compreensão do cosmo como pura imanência, etc., e descrito de maneira diferente, e no mesmo sentido a arte. A arte é fruto da natureza, seja compreendida, essa natureza seja compreendida como impulsos dionisíaco e apolíneo, ou natureza compreendida como vontade de potência ou forças. Bem, seria essa... eu compreendo que é uma pesquisa que ainda vai acontecer, mas seria também uma provocação, e se Saulo quiser também comentar sobre isso, teríamos 5 minutos aqui, eu acho que desliga às 20 horas, mas bem, fique à vontade, né? Não sei se o Saulo quer tomar a palavra, eu posso esboçar, né? A gente talvez não tenha, afinal de contas, no tempo aqui, eu, pelo menos, condição de responder a contento, creio. Mas, assim, eu, de prima, me ocorre o seguinte, seguindo a sua inquietação, João, seria possível, né, seguindo o que você diz, pensar o terceiro período como mais num sentido de uma chave dialética, como uma espécie de retorno ao primeiro, né, suspendendo aquilo que metafisicamente foi, de alguma maneira, deixado de lado, né, não sei se em chave hegeliana, mas enfim, né? Ou também nós poderíamos pensar que contra a metafísica vale qualquer arma que a mão que se preste a tanto. Então, quer dizer, se formalismo no segundo período, se ciências da natureza no segundo período, se Schopenhauer no primeiro, ou se os embriologistas no terceiro período servem, né, para esse fim, outros também, né? Agora, no que se refere à pesquisa, a dificuldade toda está na questão relativa à experiência estética, naquilo que ela contém para além, né, desse quadro que poderia ser entendido como natureza, ou seja lá o que for, né? A questão é normativa, né? Ou seja, porque a própria pessoa, o próprio sujeito da fruição estética, no certo sentido, ele pertence à efetividade, à totalidade, ao mundo, ou à natureza, ou à unidade que se queira dar, né? Portanto, da qual ele faz fatalmente parte, e, ao mesmo tempo, ele tem que, do ponto de vista normativo, reconhecer aquilo que, dentro dessa efetividade, pode ser entendido como qualidade estética ou não. Não tem um ponto exterior. Essa é a dificuldade. Se é natureza ou não, a questão é que você tem essa situação, né? Eu faço parte de um mundo não estético, é isso? Aí eu vou reconhecer atributos estéticos nele, sendo que esse mundo é um só? Ou esses atributos, né? Quer dizer, enfim, eu preciso pensar mais a respeito. Você me perdoe, viu? Então, talvez, se Saulo quisesse complementar alguma coisa, ou se mais alguém tivesse pergunta, depois eu encerraria. Não, eu só diria que, como eu já apontei nessa direção, que a recuperação do dionisíaco e subordinado a ele do apolíneo, que quase não aparece no último período, realmente se dá com base no conhecimento científico que ele acumulou ali no seu período intermediário, à medida que ele foi aprofundando a compreensão das interações pulsionais, e isso tanto o fez, a meu ver, recuperar o dionisíaco com essa base agora, né? Com essa base de conhecimento científico, e como pensar a fisiologia ou a psicofisiologia da arte. Era só isso que eu ia acrescentar, indo na direção do que você falou, eu dizendo que eu concordo. Seria isso. Obrigado. Bem, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, gostaria de agradecer aos colegas que participam e fazem o GEM. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a toda a organização, a Geraldo, a João Pereira, ao Éder. Gostaria também de, mais uma vez, expressar minha satisfação por participar desse 47º Encontro Nietzsche, mais um Encontro Nietzsche, a satisfação de fazer parte do grupo.
e, sobretudo, agradecer à professora Scarlett pela fundação do GEM e pela continuidade desse trabalho tão rigoroso e tão sério, que formou tanta gente nesses anos. E assim eu encerro o 47º Encontros Nietzsche. Boa noite.